Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre um importante filósofo, um dos pré-socráticos, Anaximandro de Mileto. Ele, segundo a tradição, nasce no ano de 610 e vem a falecer ou em 547 ou em 546 a.C. Ele pertence à escola jônica. O primeiro foi Tales, e o Anaximandro, pela tradição, é considerado discípulo de Tales. Ele trabalhou em um monte de coisa, ele dominava vários campos. Nós temos relatos que ele atuou como geógrafo, matemático, astrônomo, exerceu atividade política em sua cidade. Então ele tinha múltiplos interesses. E havia um reconhecimento social no seu meio. Tanto que hoje se encontrou uma estátua dele em escavações arqueológicas, uma homenagem que a cidade fez ao Anaximandro. A tradição nos diz que ele escreveu 4 livros. Seria sobre a natureza, perímetro da Terra, sobre as estrelas e esfera celeste. Mas é mais provável que ele tenha escrito um só livro e que esses títulos que eu falei para vocês sejam capítulos desse livro. Na época, quando você tinha material de um autor, mas não tinha um título para a obra, era comum você batizar sobre a natureza ou algo vinculado à natureza se este pensador estivesse vinculado à natureza. No caso, Aristóteles, no IV século a.C., entendeu que todos esses pensadores antes dele estavam preocupados com a natureza. Eram os físicos, physis do grego. Então, esses físicos ou filósofos da natureza tinham a preocupação fundamental com a origem do cosmos, do universo. Daí, provavelmente, organizaram a sua obra com um livro e batizaram de Sobre a Natureza. Então, em vez de 4, é provável que fosse uma obra só. Mas como tudo se perdeu, pouca coisa restou, então nós não temos realmente como afirmar, só conjecturas. Ele é conhecido por ter ou criado ou introduzido na Grécia o relógio de sol. Há comentadores que dizem que ele trouxe de outro lugar, talvez da Babilônia, e outros que dizem que não, que ele criou. Tá? Porque mesmo que algo exista em outro lugar, nada impede que você, desconhecendo isso, você crie. Criação sua e algo criativo, inclusive. Mas seja ele introdutor ou criador, tá? Ele tem essa função importante de trazer o relógio de sol para a Grécia, para poder marcar o tempo, as estações. E, no caso, o gnomon, que é aquele, se você já viu um relógio de sol, é uma base, você tem as marcações, e você tem no centro daquele círculo, você tem tipo um triângulo para cima, que é onde vai bater a sombra do sol, que vai marcar as horas. E essa parte levantada se chama gnomon, que seria a introdução do Anaximandro. Ele também é conhecido por ter feito um primeiro mapa do mundo conhecido. Tá? Um mapa circular do mundo habitado e do mundo conhecido. Veja, o mundo conhecido pelos gregos daquela época. Se você colocar na internet mapa do mundo conhecido do Anaximandro, você vai ver um círculozinho, aí tem o mar, tem os 2 rios que eles conheciam, está ali o Egito, a Grécia, pouca coisa. Tá? É o que eles de fato conheciam na época, mas coube a ele fazer esse primeiro mapa do mundo. Como também cabe a ele a arqué. Nós já falamos da arqué quando falamos do Tales. A arqué seria o primeiro princípio, o princípio único, do qual tudo mais seria originário, tudo mais seria derivado. Só que veja, enquanto o Tales nos disse que a arqué seria a água, tudo seria originário da água, segundo o Anaximandro, seria do apeiron. O que é isso, gente?
A é uma partícula que em grego está negando. Então eu estou negando o peras. Peras é os limites. Tá? Então eu estou negando os limites. É não limites, é ilimitado. Então apeiron, sem limites. É uma substância, gente, indefinida. Ela também é uma substância ilimitada, infinita, indeterminada. Mas veja que eu falei em substância o tempo todo. Não é algo abstrato. O apeiron, ele pode ser sem limites, indefinido, ilimitado, infinito, indeterminado, mas ele é material. O Anaximandro é um filósofo materialista. Ele não está falando em algo de espiritualidade, em algo místico ou algo abstrato. Não! Ele está falando, sim, em algo material. O apeiron é um princípio tão material quanto a água do Tales. Mas esse algo material é, na verdade, a matéria primordial. E essa matéria primordial é imutável. Não tem como. É incorruptível. É inesgotável. É fecunda. Claro que é fecunda, porque tudo dali se originou. Ela gera todos os seres. E todos os seres, em algum momento, hão de retornar para o apeiron. Então, o apeiron é a causa de toda essa criação que nós vemos aqui e também da destruição de tudo, só que com uma parte. Quando eu estou falando de criação, seria mais no sentido de organização, porque veja, o termo criação, como nós entendemos hoje, do Deus cristão ou do Deus dos judeus chegar e criar tudo do nada, esse conceito não existe para os gregos. Sempre houve alguma coisa. No caso do Anaximandro, sempre houve o quê? O apeiron. E dentro do apeiron você tem tudo. Está tudo ali dentro. Se formos pegar uma contribuição do Aristóteles no século IV a.C., é um filósofo posterior ao Anaximandro, mas talvez nos facilite a entender. O Aristóteles não fala em ato e potência. Ora, tudo aqui à nossa volta estaria em ato, mas poderia estar em potência dentro do apeiron. Ou seja, uma potencialidade, uma capacidade, mas não está ali presente ainda. Nós temos no Anaximandro um equilíbrio de forças contrárias que se alternam no tempo. Aliás, o tempo é um juiz implacável. Ele há de entender o tempo como um juiz. Olha, nós temos este contrário. Ele ficou um certo período no tempo e esse tempo faz com que esse contrário ceda a vez a outro. Gente, a gente vê isso até na política nos dias atuais, não? Você tem uma determinada ideologia ganhando força, em algum momento na história aquilo se reverte e a ideologia contrária começa a ganhar força. É como se fosse um pêndulo. Já viu aquele pêndulo de relógio? Que vai para um lado e chega no limite e ele começa a voltar para o outro? Desculpe. Então, esse equilíbrio de forças contrárias ocorre no tempo. As forças contrárias vão se alternar no tempo e o tempo vai atuar como um juiz. Tá? E na medida em que elas se alternam, essas forças vão se destruindo uma a outra, infinitamente. O que eu quero dizer com isso? Se você for para a Europa, você pegar um inverno rigoroso, tem neve, tem gelo, está muito frio. Depois você vai ter um verão também muito quente. O inverno teria provocado, na linguagem do Anaximandro, uma injustiça. E esta injustiça vai ser reparada pelo verão. Queremos também um verão rigoroso, mas se alternando do tempo. Você não vai ter simultaneamente o verão e o inverno. Uma coisa, depois a outra. E veja bem, o apeiron, ele é eterno. Eu encontrei na internet muita gente falando a besteira, está isso escrito, de imortal. Vocês vão ver isso, muita gente falando que o apeiron é imortal. Não, ele não é imortal, ele é eterno. Aí você vai dizer para mim, pô, mas Silvério, eterno e imortal é a mesma coisa.
Não, não é. Eterno eu quero dizer que no passado sempre houve, sempre existiu o Aperon. No presente, o Aperon existe. No futuro, sempre existirá. E quando eu digo que é imortal, eu não estou dizendo isso. Veja, os deuses gregos, os Zeus, tá? E todos os deuses que ficavam ali no Olimpo, eles são imortais. Mas se você estudar a mitologia grega, você vai ver que há um momento em que esses deuses nascem. Eles nasceram, gente. Se eles nasceram, significa que antes do nascimento desses deuses, eles não existiam. Nasceu, é imortal. Beleza. Só que houve um momento no passado em que esse Deus não existia. Então ele não é eterno. Sacou a diferença? Então o Aperon é eterno, mas ele não é imortal. E esse Aperon, no início, ele está num turbilhão, num vórtice. Sabe aquele dia que está muito vento? Aí você chega na rua e você vê o vento assim, circulando, com um monte de folhas em volta? Nas crenças populares, mudando um pouco o assunto, nas crenças populares haveria um saci ali dentro, sabia? Tá? Nesse vórtice formado pelo vento que a gente vê nas ruas, nas crenças populares haveria um saci ali dentro. Mas hoje ninguém nem mais lembra disso. Mas de qualquer forma, o que eu quero que você imagine é o vento com as folhas rodando, tá? Aquele redemoinho. Então o Aperon ele aparece como esse redemoinho, com esse vórtice, com esse turbilhão, mas de quê? Tá? É um turbilhão de relações possíveis entre opostos. Por exemplo, o quente de um lado e o frio do outro. Está ali naquele turbilhão. O seco de um lado e o úmido do outro também está naquele turbilhão. E devido a ter eixos de vários outros opostos, tudo misturado, um cancela o outro. E como todos são cancelados, porque se eu tenho fogo e eu tenho a água, tá? A água apaga o fogo e o fogo ele faz evaporar a água. Então, eles se cancelam mutuamente. Logo, o Aperon é neutro. Ele é neutro, ele não é determinado, ele é indeterminado. E aí, deixa eu fazer uma parte. O Aristóteles, ele há de comentar todos esses filósofos pré-socráticos e ele há de fazer o seguinte comentário, que o Empédocles, que a gente vai falar dele em outro vídeo, o Empédocles fala nos 4 elementos, na água, no ar, no fogo e na terra. Só que, veja, ele vai dizer, o Tales disse que tudo se origina da água. O Anaxímenes, que será o nosso próximo vídeo, diz que tudo se origina do ar. O Heráclito, que temos o fogo como substância primordial. Mas ninguém falou na terra. A terra, o Aristóteles fala isso, ninguém falou na terra. Tá? O Empédocles vai falar nos 4 elementos, mas ninguém colocou a terra como uma arqué, como a origem de tudo. E aí, eu quero fazer uma parte em relação a Anaximandro e a Terra. Porque provavelmente nós vamos encontrar uma influência da Terra no Anaximandro. Ou melhor dizendo, do barro. Veja, se você for ver uma coisa que existe até hoje e que não mudou muito desde a época do Anaximandro até os dias atuais, é a forma de você trabalhar com barro para fazer vasos. Tá? Por exemplo, é uma roda embaixo que você controla com os pés e uma outra roda em cima, aonde você tem as 2 mãos no barro. E você vai dando, conforme aquela roda vai girando, você vai dando formato ao barro. E você vai com os seus pés mexendo numa outra roda, para fazer todo o sistema girar. Então uma roda maior embaixo e uma roda menor em cima. E isto é feito por quem? Pelos oleiros. Os oreiros, eles vão trabalhar com barro. E o barro é o quê? Ele é uma substância, material, beleza. É indeterminado. Aquilo ali pode gerar qualquer coisa, é bem fecunda. Eu posso fazer um vaso, posso fazer uma estátua, posso fazer qualquer coisa. Mas enquanto eu estou mexendo com barro, ele é totalmente indeterminado. Veja, ele é indefinido. Eu posso até dizer que não há limite nele. Tá? Não há limite. Qual limite vai ter ali naquele barro que eu estou mexendo nele com as mãos? Tá?
Então, este indefinido, esse indeterminado já está presente ali no barro, trabalhado pelos oreiros. Até que ponto que o Anaximandro não se inspirou nesses oreiros, na fabricação de vasos e outros utensílios por meio do barro, que é terra em última instância, tá? Para criar o seu Aperon. Será que não veio a inspiração dele daí, desse momento, do barro? Então fica isso para nós refletirmos, para nós pensarmos. Aliás, já que é para pensar, pensa sobre isso e deixa um comentário sobre essa questão. Até que ponto que a fabricação de utensílios por meio do barro, indefinido, indeterminado, infinito ali com as mãos, fica circulando, não teria influenciado, por ter as mesmas características, o Aperon do Anaximandro. Deixa o teu comentário aí no vídeo. Bem, vamos lá. Então, todo esse universo, toda essa criação que vai surgir a partir desse Aperon, ele vai provocar duas injustiças. Logo no início do mundo, de tudo que você conhece, de tudo que existe, temos duas injustiças. A primeira é porque antes dessas coisas todas, tudo estava ali no Aperon, nesse redemoinho, nesse vórtice potência. Mas era uma coisa só, uma unidade. E houve a separação dos opostos. Você passou a ter a água, você passou a ter o fogo, você passou a ter os opostos que antes não tinha, porque o Aperon é neutro. Então a primeira injustiça é a quebra da unidade. Você só tinha um, aí passou a ter o múltiplo. Então essa foi a primeira injustiça, foi a separação dos opostos. Tá? A primeira grande injustiça. E a segunda grande injustiça, lá no início da formação de tudo, do mundo e de tudo que nós conhecemos, é a luta que ocorre, a luta constante entre esses opostos, pois um está sempre em oposição ao outro. E cada um assume a primazia temporariamente. Então essa supremacia, como do inverno, é muito frio, tá? Mas é temporário. Depois teremos o verão, que será muito quente. Então é a luta e a supremacia temporária de um oposto sobre o outro. A gente vê isso na nossa vida, gente. E ele também há de especular sobre a Terra, o planeta Terra. Ele há de dizer que o formato da Terra é cilíndrico e que a Terra está em equilíbrio. Na época, concepções anteriores diziam que a Terra estava apoiada em alguma coisa. Como é que a Terra se sustenta? Como é que ela não cai no vazio? Ah, porque tem raízes, porque está apoiada em alguma coisa. Só que aí há de se perguntar, e esta coisa que está apoiando a Terra está apoiada em quê? O Anaximandro resolve isso. Olha, a Terra está no centro do universo, exatamente no centro de tudo, tá? E por causa de ela estar bem no centro, há um equilíbrio de forças, tá? E ela fica ali imóvel, praticamente flutuando, mas imóvel, por causa do equilíbrio. Se a gente for pensar, tem até um quesinho talvez da lei da gravidade, tá? Assim, bem lá nos seus primórdios, uma intuição, tá? Do Anaximandro, que hoje a gente pensaria que está parada, em equilíbrio, por causa que tem outras coisas, então ela não se move. É a lei da gravidade. Claro que ele não está falando na lei da gravidade lá, por favor. Ele está falando só que a Terra está imóvel, não está apoiada em coisa alguma, ela está solta, flutuando, porque ela está no centro, em igual distância de tudo mais, e por estar em igual distância de tudo mais, está num ponto de equilíbrio, ela não se move. Bem no centro. Tá? Aí que o formato seria cilíndrico, mas que nós só habitaríamos na parte de cima dela, tá? Onde haveria vida. E ele há de dizer também que o calor do Sol sobre a água formou as primeiras criaturas. E que essas primeiras criaturas eram marinhas. O que nos faz também lembrar, se a gente for jogar para os nossos dias, um pouquinho do darwinismo, um pouquinho da teoria da evolução. Porque a vida, hoje a gente entende que veio do mar, tá? A partir dos elementos, o sol, o calor, etc. Tá? O trovão, os raios, tá? E a vida surge lá no mar. E ele vai dizer que a vida surge no mar, tá? Surge na água. Tá? E é a partir do sol. Tá? O sol esquentando a água, o lodo marinho, há de formar as primeiras criaturas. E dentre essas primeiras criaturas marinhas, teremos um peixe estranho,
um peixe grandão, estranho, e dentro desse peixe estranho haveria os humanos, os primeiros humanos, homem, mulher. E um dia esse peixe vai até a praia e encalha lá na praia, e de dentro dele sai um homem, sai uma mulher e por aí vai. Tá, tudo bem, é bem inocente. Mas veja, por que ele pensa que o homem nasce dentro de um peixe? É porque ele chega à seguinte conclusão: ó, o bebê humano, ele não tem condições de sobreviver. A mulher acabou de ter um filho, você pega o filho e põe no mundo, ele vai ser alimento para qualquer outra criatura, ele não sobrevive. Tudo bem, eu vou esperar um ano e põe a criança lá. Se você esperar um ano e soltar a criança na floresta, ela morre, vai ser alimento para um bicho. Tudo bem, eu vou esperar 5 anos e solta a criança, vai ser alimento para um bicho. Veja, o ser humano, ele não só nasce indefeso, como ele leva alguns anos até ter condições de sobreviver no meio hostil. Então, como é que foi que ele sobreviveu? Como é que essa criatura existiu? Você pega o nascimento de qualquer filhote de animal, se ligar a sua televisão num canal aí sobre a vida animal, nasce o animalzinho ali, passou um pouquinho, ele já está se balançando, já está caminhando ao lado da mãe. Já pode seguir o rebanho, gente. O humano não. A mãe tem de pegar no colo e tem de levar. Então ele é totalmente indefeso. Ele pensou nisso. A solução que ele deu pode não ter sido das melhores, mas ele viu o problema. Qual o problema? Como é que uma criatura humana vai sobreviver se ela é totalmente indefesa, não só quando nasce, mas leva alguns anos até ter condições de se defender sozinho? Então ele colocou que esse humano, homem e mulher, tinha de surgir no mundo já adulto jovem. Ele não teria condições de sobreviver nesse mundo se aqui surgisse antes de ser um adulto jovem. Aí ele deu uma ideia, como é que ele vai aparecer do nada como adulto jovem? Aí ele falou, estava dentro de um peixe, o peixe veio para cá, abriu o peixe e estava lá o humano. Mas isso aí, talvez ele não tenha pensado em uma coisa melhor. Eu queria voltar atrás de uma coisa. Quando eu falei do livro dele, sobre a natureza, eu não mencionei um fato importante. É o primeiro livro em prosa. E veja, antes se escrevia em verso, havia métrica. E com ele surge o trabalho filosófico em prosa, escrito em prosa. Então, que eu não falei lá na frente. Uma outra coisa, a pluralidade e a sucessão de mundos. Isso é muito importante, bem atual. Veja, ele entende que os mundos, todos os universos, eles se sucedem no tempo, e que são múltiplos. E aí há duas possibilidades de entender isso. Os comentadores se dividem. E são duas possibilidades que se anulam. Alguns dizem que são simultâneos. Ou seja, eu tenho uma sucessão, uma pluralidade de mundos ao mesmo tempo. Aí você cai o quê? No multiverso. Que agora está até na moda no cinema. Você vai falar em universos paralelos. Você tem várias coisas ocorrendo simultaneamente em vários universos que ocupam mais ou menos a mesma região no espaço-tempo. São várias situações diferentes em vários universos paralelos simultaneamente. Uma possibilidade de interpretação bem atual. Uma outra seria, em vez de ser simultâneos, então eles são sucessivos. Se eu digo que eles são sucessivos, então precisa haver um que é destruído. Bumba, destruiu. Então agora tem uma reconstrução de um outro universo, de um outro mundo. Então eu tenho constantes destruições e reconstruções. Isso que a gente está vivendo aqui, um dia vai se destruir por completo e depois vai ter uma outra realidade, outro universo que vai se reconstruir infinitamente. E já houve outros no passado. Então são duas formas de você entender essa pluralidade e sucessão de mundos. Eles podem ser simultâneos, multiverso, ou podem ser sucessivos. E nesse caso, destruição e reconstrução do cosmos, do universo. Eu também posso falar no Anaximandro em duas divisões fundamentais, muito importantes, que é o princípio e o derivado. Isso é importantíssimo, gente. Essa divisão no Anaximandro. O princípio, que é arqué, o princípio é um só.
é arqué, o princípio é único. É o primeiro elemento, que é material. Tá? E o derivado é tudo mais. Tudo é derivado desse princípio, dessa arqué. Então tem essa cisão, essa divisão. Princípio, um só. E tudo mais é derivado desse princípio, dessa arqué, que no caso dele é o apeiron. E aí a gente pode pensar que no Tales, tá? o Tales não trabalha com apeiron. Tá? Que, como eu já falei, o A seria sem limites. Tá? Aperas, sem limites. O Tales trabalha com a água. Aí o Anaximandro, que é discípulo do Tales, ele argumenta o seguinte: olha, a água é um elemento, beleza, só que é determinado. O apeiron também é um elemento, material, beleza, só que é indeterminado. Já que a água é determinada, ela tem um oposto, que é o fogo. Ora, como se a água tudo constrói segundo Tales quer, se da água tudo se origina, como o seu oposto pode se originar da água? Como o fogo pode se originar da água, uma vez que a água destrói o fogo e o fogo destrói a água? Se eu tenho fogo aqui e eu taco a água, o fogo se apaga. Ou então, se o fogo é em maior quantidade, a água evapora, deixa de existir. Então, como pode a água criar o seu exato oposto? O Anaximandro faz essa crítica ao seu mestre. E vai dizer, a água não pode ser o princípio único, a arqué, porque ela é determinada. Tudo e qualquer coisa que for determinada terá um oposto também determinado. E os opostos colidem e se destroem mutuamente. Então não pode ser a arqué. A arqué tem de ser indeterminada. Gente, esses filósofos da escola jônica, todos eles, está presente o quê? O monismo. Quando eu falo em monismo, é porque eles defendem que é uma arqué, ou seja, uma substância, algo material. São materialistas, claro. Que é o princípio único, tá? Da qual tudo vai se originar. Então pode haver uma arqué, tá? Princípio único, substância única. Eles são monistas. Todos também são ilozoístas. Por que ilozoísmo? O zoe é vida, tá? E ilo é matéria. Eu estou dizendo que há vida na matéria. Se tudo se origina da arqué, eu e você nos originamos da arqué. Mas esta pedra aqui, que foi presente de um amigo meu lá do sul do país, ela também se originou do arqué. Então há vida em mim, mas há vida também nesta pedra. Porque eu e ela somos feitos da mesma arqué, do mesmo princípio único. Isso é ilozoísmo. Ou seja, estou falando que na matéria inanimada, como esta pedra aqui, existe vida. E o panteísmo. Se há vida em tudo, porque tudo é composto pela arqué, então, eu não vou falar em Deus, mas vou falar no divino. O divino está presente em tudo. Veja, a arqué, o apeiron, ou mesmo a água, eles não são divinos, e a partir do momento em que eles são divinos, eles criam tudo. Não. Pelo fato deles tudo criarem, tá? Deles tudo ordenarem, eles passam a ser divinos. Pelo fato de estabelecer as leis que nós vemos aqui no universo, eles passam a ser divinos. Entenda, não é que nem o Deus cristão, que a partir do momento em que ele é Deus, ele tudo cria, ordena, estabelece, mas ele já é Deus. Não. Não é isso. O arqué e a água do Tales são divinos. Por quê? Porque fazem tudo isso. Mostrou primeiro o que é capaz de fazer. Então eu posso chamar, poxa, isso é divino. E por ser divino e por estar presente em tudo, então é um panteísmo, ou seja, teo de Deus, pan tudo. Eu posso ver Deus ou os deuses em tudo. Tá? E esse divino, ele é imanente, ele não é transcendente. O Deus cristão, ele é transcendente, ele está fora do tempo e do espaço. Mas esse divino, que é arqué, tanto
A água do Tales, tanto o Aperon do Anaximandro, está imanente, está presente nas coisas, dentro das coisas, não está fora. Perfeito, gente? Esse é Anaximandro de Mileto. Se você gostou, deixe o seu comentário, deixe a sua contribuição também, tá? Para a gente ter um diálogo, a gente poder conversar. Tá bom, meu amigo? Olha, muito obrigado pela presença até aqui e até mais.